Titi Vidal já comentava que esse céu dessa semana não tá ruim não, né? Não tá ruim, né? Ele tá intenso, porque a gente tá entre uma lua crescente e uma lua cheia, então conforme a lua vai crescendo, ela sempre vai ampliando as coisas, né? Então eu sempre falo, a lua crescente é aquele momento pra gente cuidar do negócio, cuidar da relação, cuidar daquilo que a gente quer ver crescer. E não dar tanta força, tanta energia para aquelas coisas que a gente quer cortar da nossa vida. É a gente escolher o que a gente quer que fique em definitivo na vida da gente, porque a gente quer para trás, a gente aproveita para deixar para trás agora, né? Isso, e tá muito intenso, porque a lua ficou crescente em Escorpião, que é um signo muito intenso, junto com Saturno, que traz a realidade à tona, né? Então ele mostra as coisas como elas estão. Então tá dando certo, não tá dando certo, a gente consegue enxergar. E ela vai ficar cheia em peixes, então não é sempre que acontece isso, que é o mesmo elemento. Então a gente está falando muito do mundo das emoções. Então tudo que acontece nesse momento reflete de alguma maneira nos nossos sentimentos. Bom, aí de que forma que cada signo recebe essa influência e vai ter que agir, a gente vai ver agora, começando por Áries. Primeiro signo do zodíaco, arianos estarão como essa semana? Bom, a vida deles está um turbilhão, então é um período de mudanças importantes e mudanças que vêm para que eles possam repensar um pouquinho para onde eles querem ir. Qual o caminho a seguir, né? Exato, porque os arianos, eles fazem muito sem pensar, né? O ariano, eu falo que ele engata, né, lá a primeira e ele vai, né? Ele tem uma aventura, tem alguma coisa que chama a atenção, eles mergulham de cabeça e vão pensar nisso depois que deu certo ou deu errado. Então esse é um momento, assim, eu diria que eles estão com um pé no quarto escuro. Então isso significa que, assim, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, vale a pena parar para pensar se é aquilo mesmo que eles querem. E eles vão encontrar, nessa semana, eles estão num momento bem divertido até, de por conta das mudanças, das coisas que a vida apresenta, resgatar coisas que eles gostavam de fazer, coisas que deixaram de fazer, né? Deixaram, né? Porque a vida foi isso, né? Foi aparecendo uma aventura diferente, uma coisa nova, e eles foram se empolgando. E agora é aquele momento para parar e falar assim, poxa, mas eu sempre quis fazer aquilo. Então talvez essa seja a oportunidade e o momento para isso acontecer. E eles estão num momento bem bacana, assim, as próximas 3-4 semanas, em termos de trabalho, vão ser bem movimentadas, tem novidades pela frente, então tem realmente se conectar com aqueles projetos que eles mais gostariam de fazer. Que bom, boa oportunidade, né? É ótimo, né? Mudança para os arianos é bom, né? Eles não são um signo que empacam, assim, diante da mudança, eles, logo, eles acabam se adaptando. Boa semana para você de Áries. Já os taurinos... Então, para os taurinos já é um pouco mais complicado, porque como eles estão nessa fase de repensar coisas também e de mudança, para eles isso é um pouco mais difícil. Os taurinos não gostam muito de sair da zona de conforto. Então essa mudança já não é tão confortável para os taurinos, Não né? é tão fácil assim. Então a ideia para eles é muito tentar conversar com as pessoas, ter apoio das pessoas que gostam. Então, marido, namorado, amigos, família, enfim, tá perto daquelas pessoas que de alguma maneira dão apoio, dão suporte e incentivam. Então não é hora de procurar aqueles amigos baixo astral. Não, bem o oposto disso, né? Isso, é bom procurar os arianos, os amigos que são sagitarianos, né? Aquelas pessoas sempre têm uma palavra amiga para falar e que possa incentivar. E aproveitar mesmo para repensar um pouco em termos de comportamento, tentar ver um pouquinho assim o que funciona, o que não funciona, principalmente vida pessoal, afetiva, familiar, que é onde as mudanças estão acontecendo. Agora, se o taurino não fica tão confortável numa situação de mudança, hora de também buscar um equilíbrio de alguma forma, né? Com certeza, eu acho que eles vão encontrar isso muito nas relações, nas próprias relações. Então, mesmo a gente pensando que as relações estão passando... Né? Exato, porque é sentar e conversar. Então, assim, não tá legal, então vamos sentar e conversar e ver o que cada um tem que mudar. Mas também eles têm que assumir um pouco o que eles precisam mudar e não só ficar esperando que o outro mude. É verdade. Boa semana para você de touro, viu? Geminianos estarão como essa semana? Bom, eles estão com muito foco, é uma semana muito produtiva, mas que eles precisam ter organização em termos de rotina, de tempo e de prioridade para poder aproveitar tanta oportunidade que tem pela frente. Então eles estão num momento muito especial em termos de família, rotina familiar, então pode ter novidade aí, alguém da família que de repente engravida ou casa, alguma coisa assim, a ideia de um crescimento na família, a necessidade de uma reorganização e uma semana muito importante para a carreira. Então eu acho que a grande questão aí é como tá confortável para dar conta da família e da carreira ao mesmo tempo. Porque os geminianos, eles querem dar conta de tudo. Mas às vezes se sentem meio pressionados, né? E eles estão numa semana mais autoexigentes. Então, assim, se entrar nessa coisa que é meio virginiana, na verdade, né? De falar, não, lembrem que não é deles, né? Porque o Mercúrio tá ainda lá até o fim da semana em Virgem. Então, eles estão mais autocríticos, mais autoexigentes, querendo ser
os melhores em casa, os melhores no trabalho, os melhores no esporte. Então, a ideia, assim, é produzir um pouquinho em cada área e fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível, mas sem se exigir demais. Não dá pra gente ser bom em tudo, né? Não dá, né? Ia ser tão bom se a gente pudesse. Mas ia ser tão estranho, né? Porque ia ser todo mundo igual, já que todo mundo é bom em tudo, não daria muito certo, né? Também, né? E eu acho que o grande barato do geminiano é que eles acabam também, não deu certo, então vou tentar fazer diferente. É que essa semana realmente está muito produtiva. Então é também aquela ideia de pegar o que é mais importante. Por exemplo, no trabalho, tem 1000 projetos, então assim, esse é mais importante, então eu vou dedicar mais energia nisso. Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos. Bom, eles estão emoções à flor da pele, super sensibilidade, né? Como eu falei, a lua ficou crescente em Escorpião, fica cheia em Peixes. Então a gente está falando de água pura. Então é aquele momento também deles perceberem um pouco mais o que eles estão sentindo, o que eles precisam fazer para não entrar também no drama, né? Muito cuidado, porque os cancerianos também estão vendo, nos relacionamentos principalmente, o que está funcionando ou não. A gente está num momento delicado para relacionamentos para todos os signos. E aí, mas alguns mais fortes ainda. Com certeza. E no caso dos cancerianos, isso está mais forte. Então, eles também têm que perceber o que dá para valorizar mais ou menos no outro, em si mesmo. Não abrir mão dos valores dele também por causa de outra pessoa. As grandes brigas dos cancerianos nessa semana podem ser por causa disso. Mas às vezes é difícil a gente dosar, né? A medida do abrir mão um pouco, médio, correto e demais, né? E os cancerianos, eles têm uma dificuldade de falar não, né? Eles querem sempre ajudar, cuidar do outro, só que precisa se valorizar, precisa não abrir mão daquilo que realmente for importante para a vida deles. Boa semana para você de Câncer. Agora, leoninos estarão de que jeito essa semana? Bom, eles estão muito empolgados, mas precisam diminuir um pouquinho o ritmo, né? A ideia do leão é que eles consigam, acabou o período de aniversário, todos os leoninos já fizeram aniversário, começaram o ciclo novo, então agora é cuidar muito bem daquilo que eles plantaram. E aí é uma semana para dar um passo importante, mas só se tiver certeza do que está fazendo. Se não tiver certeza, fica quietinho. Isso. Só que eles estão com vontade de fazer, resolver, realizar. Então eles estão mais impulsivos do que o normal. Então aí que mora o perigo. Então é importante saber discernir o que já está bem planejado, o que ainda precisa ser um pouquinho mais estruturado para que a coisa possa fluir melhor. De qualquer forma, é uma boa semana para mudanças e é uma boa semana para cortar coisas também. Então o que não está legal, o que precisa jogar fora, de uma vez, já corta de uma vez. Boa semana para você de Leão, viu? Só deixa a impulsividade um pouco de lado, né? Isso, porque os leoninos, eles têm os dois lados, né? Eles têm uma coisa de saber planejar, de saber pensar, mas às vezes também parece que assim, a hora que dá vontade, né? Eles têm essa coisa da paixão, do desejo e eles vão fundo mesmo. Boa semana para você de Leão. Virginianos estarão como essa semana? Vão começar um período de aniversário, né? Então agora é a vez deles. Começam muito bem, porque o Júpiter acabou de entrar ali, né? Eu sempre falo, o Júpiter era chamado pelos antigos de o grande benéfico. Isso significa que os virginianos vão renascer esse ano com a promessa de um ano de crescimento, de sorte e de muitas oportunidades. Então é um momento assim, os virginianos que fizerem aniversário essa semana, comemora, faz aquela listinha de pedido, né? Como se fosse um ano novo, né? Que a gente faz aqui. Né? Eu acho que o nosso ano começa para valer mesmo no aniversário. E é uma semana muito importante de pensar, então, o que quer para o futuro, planejar. É uma semana muito legal para viajar, então, fim de semana, se puder fazer alguma viagem, nem que seja aquela, eu sempre falo assim, não dá para viajar, faz um bate-volta, vai até a praia. Volta, né? Não é? Ou vai, então, conhecer, vai em algum parque, o contato com a natureza, tudo isso vai ajudar os virginianos a entender um pouco melhor o que eles querem para esse novo ciclo, porque vai ser um ano muito importante na vida deles. Que bom, boa semana. E aproveite então esse ano, né? Já tão importante na vida do virginiano, né? Porque os virginianos, eles são tão preocupados com o futuro, das coisas darem certo, e eles estão tendo um empurrão, né? O Júpiter demora 11 anos mais ou menos para voltar para o signo, quer dizer, não é toda mais 11 hora anos que a gente dá, tem né? o Júpiter transitando ali no nosso signo, então tem que aproveitar. Agora, librianos. Como estão os librianos essa semana? Bom, no caso deles também tem que dar uma animada assim naquelas pessoas que atrapalham a vida. Libriano quer ser amigo quem atrapalha, de todo mundo, né? Eles querem ser sociais com todo mundo, simpáticos com todo mundo. Então tá na hora deles perceberem quem fica só dando palpite ou tá ali com inveja, né? Jogando ali uma energia complicada. Então eu acho que é um momento mesmo para eles repensarem quem é amigo de verdade, quem que não é, com quem que eles conversam e para quem que eles fazem coisas, porque os librianos, eles também têm essa coisa de não saber falar não, de querer ajudar todo mundo, né? E eu acho que é um momento de colocar a energia mais
para eles. Então, o que é importante na vida deles? Se organizar melhor. Isso não é egoísmo. Às vezes as pessoas enxergam isso como, eu estou sendo egoísta. Não é muito difícil para eles se colocar em primeiro lugar, né? E esse é o momento de se colocar em primeiro lugar realmente. E é uma semana muito importante para se organizar melhor financeiramente, também pensando no futuro, né? Então também cortar gasto, ou de repente se algum libriano que ajuda alguém, talvez rever essa ajuda, se ajuda financeiramente, né? Alguém da família ou algum amigo, enfim. É uma hora mesmo para guardar dinheiro, pensar no que ainda quer fazer e ter um pouco mais de planejamento nesse sentido. Que bom, boa semana para você de Libra. Meus 2 filhos são librianos. Todo mundo ar. Tudo voador. Um beijo, viu? Agora, escorpinianos, como estarão essa semana? Bom, eles estão intensos, né? Mais ainda, é uma semana de tentar conciliar muito bem, assim, o que é responsabilidade com o que é prazer. Eles estão muito preocupados com o futuro. Eles são, né? Eles estão sempre preocupados com o futuro, com o que vem pela frente. E nesse momento, eles estão um pouquinho mais. Então, eles também têm que tomar cuidado para não levar tudo tão a sério que eles acabam não se divertindo e tendo prazer nas coisas que eles fazem. Passa a ter uma ansiedade excessiva com o futuro, né? Com certeza. E eles estão com muita visibilidade, então eles também vão ter muito feedback e isso aumenta a ansiedade, né? Os escorpianos, eles gostam de ter o poder, eles gostam de ter sucesso, mas eles não são tanto assim da exposição, de saber que estão sendo vigiados ou controlados. Enfim, nesse momento, as pessoas vão dar esse feedback, isso tá legal, isso não tá legal, então eles vão ficar muito preocupados também com a postura que eles têm. Eles ficam incomodados com isso? Eles não gostam muito, quando estão todos os holofotes assim, a menos que eles tenham certeza que eles estão fazendo tudo muito perfeito. Os escorpianos, eles não gostam muito, né, que você veja as fraquezas, o defeito, as fragilidades. Eles enxergam de todo mundo, mas eles não gostam muito de mostrar. E essa semana eles estão mais vulneráveis nesse sentido, porque tem mais visibilidade. Então isso que pode incomodar um pouquinho. Boa semana para você de escorpião. Tem que aprender a controlar, então, isso, né? E que tudo bem também a gente errar às vezes, e que tudo bem ter fragilidade, todo mundo tem defeito e todo mundo erra, e isso também é saudável. Então, eu acho que é um pouco isso, quando eu falo que assim, eles não têm que levar tanto a sério, se divertir, aquela ideia de também rir um pouco mais dos próprios problemas. Eu acho que quando a gente mostra as fragilidades da gente para os outros, isso não é se expor demais. Isso é mostrar que todos somos normais, né? E às vezes a gente acaba até se aproximando mais das pessoas. Porque as pessoas falam, ela quebra aquela barreira, né? Então quebra aquela barreira, com certeza. Boa semana para você de escorpião. Já que é de Sagitário... Então, eles estão que nem os arianos, com um pezinho no quarto escuro. Então, hoje está meio a meio? Hoje está meio a meio. Eles estão dividindo o quarto escuro. Então, assim, um entra, outro sai. É difícil. Então, a ideia é que, assim, até mais ou menos na metade da semana, os sagitarianos estão dentro desse quarto escuro. E eles estão precisando diminuir, desacelerar um pouco, porque eles têm um período de crescimento pela frente no campo profissional. E aí, os sagitarianos, eles também têm um pouco dessa empolgação. Aquilo deve ser legal, eu vou. Não, agora eu mudei porque aquilo lá está parecendo mais interessante, parece que tem mais desafio. Muda de direção. E agora seria um momento de escolher um pouco assim uma direção que vai querer seguir por algum tempo. Quer dizer, sentar, analisar, decidir e seguir em frente. Isso. Então, por exemplo, se vierem 2, 3 oportunidades de emprego, porque olha, sagitarianos estão procurando emprego as próximas semanas, investe nisso de mandar currículo, de fazer contato, porque vem coisa pela frente. Vale a pena pensar qual dessas opções, quais desses empregos permite um crescimento de médio e longo prazo, porque a ideia agora seria se fixar mesmo em algum lugar. O mesmo vale também para a vida pessoal, mas na carreira isso está mais forte, então é a ideia de pensar mais no futuro, mas realmente agir nessa direção. E esse quartinho meio escuro pode ajudar também, né? Nesse equilíbrio, porque já baixa um pouco essa ansiedade. Baixa, né? Então, quando a gente fala quartinho escuro, é a ideia de refletir, de meditar, de entrar em contato com aquilo que você está sentindo. É muito nesse sentido, não é que o quartinho é escuro e a gente fica lá trancado de castigo. A ideia não é essa, né? A ideia é que é um momento em que a gente consegue entrar em contato com as nossas sensações, com os nossos sentimentos mais profundos. Momento de introspecção, né? Isso, e é um momento que normalmente os sonhos são mais bacanas, então os sagitarianos podem prestar atenção nos sonhos que eles têm essa semana, nas sincronicidades, né? Então, encontrou um amigo, o amigo falou alguma coisa que você já estava pensando naquilo, então ali tem alguma indicação que aquilo pode ser um caminho. Que bom, boa semana para você de Sagitário. Capricornianos... Bom, os capricornianos precisam ouvir um pouco mais as pessoas. Eles também não gostam muito, né, de ouvir conselho, eles acham que eles podem dar conta e resolver tudo sozinho. E eles estão numa semana até que eles estão resolvendo tudo muito bem sozinhos. Só que as pessoas podem trazer outras ideias.
E aí eles estão num momento onde o abrir a mente e se conectar com assuntos diferentes traz oportunidades que eles não tinham pensado naquilo. Então, na verdade, assim, se não ouvir os outros, tudo bem, a vida vai correr tranquila, mas vai perder a oportunidade de fazer coisas diferentes e ter um pouquinho mais de prazer na vida. Vai correr tranquila, mas podia estar bem mais tranquilo e bem melhor, né? Podia. E é uma ótima semana, assim, ligar para um amigo que você não fala faz tempo, enfim, uma pessoa que é muito diferente de você, eu não falo sempre com aquela pessoa, porque, sei lá, tem um trabalho muito diferente, pensa muito diferente, é com essas pessoas que eles precisam falar nesse momento. Para sair daquela rotina que é sempre a mesma, né? Porque tem umas novidades, tem umas coisas interessantes aí acontecendo. Que legal. E uma coisa que é muito legal para os capricornianos também é pensar em estudos, parte intelectual. Então, desde comprar um livro que está a fim de ler, ou pensar em fazer algum curso, pode ser um curso rápido, pode ser um curso mais longo, está até aberto para pensar em algum curso, de repente fazer uma formação, aprender uma coisa nova. Isso é bacana para eles também. Pensando na carreira, né, que acho que é o grande foco sempre dos capricornianos. Boa semana para você de Capricórnio, quer dizer, pelo menos promete ser maravilhosa, né? Promete, pode ser melhor se eles estiverem abertos. Pois é. Aquarianos, estaremos como essa semana? Os aquarianos têm grandes mudanças pela frente. Ah, é? Né? Começando a partir de agora, mas eu tô falando pela frente aí os próximos meses. Então, é uma semana de também começar a se sintonizar um pouquinho, se organizar com o que quer. Tem que tomar um pouco de cuidado com pessoas que voltam do passado, né? A gente está num clima meio geral aí com essa Vênus retrógrada, trazendo gente de volta, trazendo problemas nas relações, mas no caso dos aquarianos pode de fato trazer velhos parceiros, velhas pessoas do passado. A ideia é resolver. O foco é o presente você e o já não futuro. resolveu, né? Pois é. Então, se apareceu é para resolver, não é para reviver, né? Via de regra, a ideia é pensar no presente e pensar no futuro. E carreira, que é também um tema muito importante do momento, dinheiro, né? Então, a questão de tá ganhando bem, não tá ganhando bem, uma boa semana para pedir aumento, uma boa semana para pensar em como aumentar, né, os seus rendimentos. Então, isso pode ter a ver com algum investimento novo que possa fazer. Então, cuidar desse campo material é muito importante. E as pessoas, de uma forma geral. Então, tomar muito cuidado com o que fala, porque às vezes pode passar um pouco mais de agressividade na comunicação. Pode ser mal interpretado, né? Pode. Então, aí também tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Porque os aquarianos já têm um pouco essa tendência por ser sinceros demais, por falar o que pensa. É o sincerocídio, né? E aí pode ficar sem paciência, principalmente com aquelas pessoas que vêm sempre com os mesmos problemas, né? Então, às vezes não é a gente que volta, é a pessoa que está ali que volta a ter o mesmo problema. Volta o mesmo assunto, né? E aí pode dar um corte e aí trazer uma briga que pode ser desnecessária. Tem que respirar fundo, que nem diria a monja Coen, dá 150 voltas com a língua na boca, pensa de novo, 150 voltas não foi o suficiente, dá mais uma 150. Aí, se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia evitar tanta coisa, né? Menina, eu precisava só de 5 segundos na minha vida. 5 segundos antes da gente falar o que a gente acha mesmo. É triste, mas ó, fechando a boca, aquarianos melhor essa semana, né? Daí vai mais tranquilo. E bom, piscianos? Bom, os piscianos tiveram já uma série de mudanças pela frente, né? E aí, no caso deles, tem que tomar muito cuidado para não voltar para os mesmos padrões. Então, tem uma tendência essa semana de ter algum tipo de recaída, né? Então, assim, um velho padrão que tinha ali no trabalho, em termos de cuidado com a saúde, que é um dos temas que está pegando na vida deles, né? Então, tem que pensar um pouco melhor se a rotina de trabalho não está afetando a saúde, se está sobrando tempo para os relacionamentos, se está se cuidando bem, né? Eles têm uma tendência a se largar às vezes, né? Eles vão deixando as coisas acontecerem. E tem uma necessidade de cuidar um pouco do ritmo deles para se adaptar melhor às outras pessoas com quem eles convivem. A gente brinca muito que peixes têm um ritmo próprio. Né? Parece que eles estão lá escutando uma música, alguma coisa que as outras pessoas não estão. E aí isso pode trazer prejuízos na rotina profissional ou no casamento. Parece que ficam meio à parte, né? Do que está acontecendo. Ficam, né? Eles têm o ritmo deles porque acontece muita coisa dentro dos piscianos. Mas para quem está fora e olhando não enxerga isso? Então, ou tem que sentar e explicar, ou tem que tentar se adaptar, enfim, para tentar tornar a rotina mais produtiva e ter mais qualidade mesmo em todos os relacionamentos e vida em geral. Olha, se você quiser conhecer, boa semana para você de peixes, né? Você querendo conhecer um pouco mais do trabalho da Titi Vidal, aproveite, acesse o site titividal.com.br. A Titi é astróloga, então faz mapa astral,
de profissão, porque às vezes as pessoas não imaginam. Faz. Não é só amor, vida pessoal, é profissão, é tudo, né? Mapa de carreira, mapa de criança, mapa de relacionamento, daí tem a combinação dos mapas, sinastria, né? isso. Dá para fazer também, e de empresa. Também. Nesse ano que a gente está passando uma crise gigante, quer saber por quê e por onde você pode caminhar, eu acho que a astrologia é uma grande forma disso, ajuda a entender, né? um pouquinho quais são os próximos passos, os recursos que a empresa tem, ou quem vai abrir uma empresa, a gente também consegue escolher uma boa data, um bom momento para isso. Vou te dizer que essa é uma ciência milenar, não é adivinhação, é outra história, viu? E ela é taróloga também, radiestesista. Acesse o site titividal.com.br, titividal.com.br, lá você tem todas as dicas. Beijo, Bela. A você também, viu? Obrigada. Vou seguir sua dica e vou ficar boquinha miúda.